Meu prezado amigo, irmão, queridos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui para comunicar com cada um de vocês, para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 5, de 30 de abril de 2023. A lição de hoje ela tem como título Motim em Família. Esse é um tema muito importante porque ele vai nos trazer lições atuais do que pode causar como consequências desagradáveis o motim dentro de uma família. E aqui desejo que você entenda a família, tanto a sua família de sangue, quanto a sua família enquanto um grupo social que você pertence, seja a igreja, seja um ambiente de trabalho, um ambiente social onde você frequenta, porque de uma certa forma os vários ambientes onde nós frequentamos, nós criamos laços de amizade, de compromissos, em certa medida acaba sendo também uma família. É claro que aqui a lição fala da família num sentido real mesmo da palavra, denotativo, família enquanto aqui pelo menos envolvendo irmãos aqui. E essa lição ela é bastante proveitosa para nos trazer informações sobre as consequências, todas elas negativas, quando se há uma divisão, quando se há um motim, uma inveja dentro da família. E aqui essa lição vai retratar a história aqui de 3 personagens bíblicas conhecidas, que é exatamente a pessoa de Moisés, Arão, seu irmão, e a sua irmã Miriam ou Miriam. Moisés, sendo o irmão mais novo, ele foi chamado por Deus para exercer liderança sobre o povo de Israel e necessariamente também sobre os seus irmãos. E chega um dado momento que principalmente a sua irmã, a Miriam, ela acaba fermentando a mente de Arão e conseguindo trazê-lo para o seu lado, para que pudesse levantar contra a autoridade, contra a liderança de Moisés. E isso houve consequências, e o próprio Deus ele se encarregou em de fato chamar a repreensão os 2 irmãos de Moisés, como também a trazer um castigo sobre aquela que foi o pivô de toda o motim ali, que de uma certa forma acabou também por influenciar de uma certa forma o povo que ali estava sob a liderança de Moisés. Bem, então aí está o título da lição, Motim em Família. O texto áureo da nossa lição apresenta: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. Isso aqui é muito importante, porque aqui esse texto está aqui uma palavra dirigida aos cristãos, que tudo quanto eles viessem a fazer, na obra de Deus em especial, mas não apenas, mas que eles fizessem tudo sem murmuração e sem contendas. Mesmo porque Deus ele não aceita o serviço, o trabalho daquele que faz, que pensa estar fazendo o serviço por Deus, mas murmurando, mas por meio de contendas, para querer se aparecer, querer derrubar o outro, para poder mostrar serviço para o grupo ao qual está inserido, ou até mesmo erroneamente tentar mostrar algum serviço para Deus, quando na verdade todo e qualquer serviço que você fizer para Deus, você deve primeiro consultar o teu coração
e fazer uma autoanálise para que você possa conhecer o que motiva você fazer algo. Porque se as motivações elas forem más, o teu serviço também não será aceito por Deus. Se você tiver um coração mau, o teu serviço não será aceito por Deus. Ou seja, Deus primeiro tem que aceitar você, para depois aceitar o teu serviço. Então, se o que te motiva é a murmuração, é a contenda, é segundas intenções, você está perdendo o seu tempo. Então, basicamente, essa é a mensagem do texto áureo, de tudo quanto nós fizermos para Deus, que seja sem murmuração, e sem briga e sem contendas. A verdade prática nos afirma o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Bastante interessante, porque aqui a verdade prática ela coloca que a mãe de todas as contendas é exatamente a murmuração. Então, quando se começa a murmurar sobre algo, essa é uma porta aberta para que se crie contenda em qualquer ambiente. Daí a necessidade de nós fazermos alguma coisa, seja para Deus, ou seja, no ambiente onde quer que nós estejamos envolvidos, que a gente faça com prazer. E se chega um momento que se torne sustentável você fazer aquilo por prazer, o melhor que você faz é se afastar do ambiente. Você se afasta do ambiente, procura outro serviço que você sinta à vontade, que você faça com prazer, com alegria, e não por murmuração. Lembrando que, em se tratando das coisas espirituais, tudo que você faz para Deus deve envolver o prazer, deve envolver a boa vontade, a voluntariedade, e não por meio de murmuração. Então, às vezes, quando o mal ele está no coração do homem, em qualquer lugar, em qualquer área que ele for atuar, ele vai criar problema. Porque o problema não está na função que ele exerce nem no grupo. O problema está na própria pessoa que tem um coração murmurador. Então aqui essa verdade prática, ela traz algo que deve ser posto em prática, de que a murmuração é quem vai derivar das murmurações, é que nós temos as contendas. Então quando alguém começa a murmurar em um determinado ambiente, no seu coração começar a discordar, a falar mal, isso é claro que só vai terminar em contendas. E aí o texto, a sequência aqui do texto da verdade prática diz: por isso devemos evitá-la em nossa família. Então aqui, como está tratando de família, está dizendo que a murmuração na família leva à contenda, por isso nós devemos evitar a murmuração. E aí nós vamos logo para o texto bíblico, que é a leitura bíblica em classe, que está no livro de Números, capítulo 11, verso 1 ao 7, depois o capítulo 12, o verso 1 ao 8. Bem, então nós temos aqui esses dois capítulos para nós lermos. É interessante nós aqui levarmos em consideração que o contexto maior desses dois textos está inserido no momento quando Deus liberta o povo do Egito e eles estão peregrinando rumo à terra que Deus prometeu lhes dar, que é a terra de Canaã, rumo a Canaã. E aí há todo um processo de provação, de caminhada, de desertos, até que eles chegassem à terra de Canaã, a terra da promessa. Bem, e aí nesse meio termo o povo vai demonstrar a sua verdadeira natureza, de reclamar, de querer desistir da jornada, e para completar a situação já difícil que Moisés enfrentava em relação a conduzir aquele povo, junta-se aquele povo, um ato triste na história de Israel, quando Moisés ele não pode contar com seus próprios irmãos, que no caso aqui com Arão e Miriam.
Então aí o texto aí do capítulo 11, o verso 1 a seguir, o verso 1 nos diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Ou seja, vou lendo e já explicando. Então aqui o texto diz que quando o povo ele se queixa, o povo queixa certamente a Moisés, ele queixa da situação em que eles se encontravam, que essa queixa ela era mal aos ouvidos do Senhor. Porque de fato Moisés ele era apenas um instrumento de Deus que foi usado para tirar o povo do Egito e para conduzi-lo ali rumo à terra da promessa. E uma vez que o povo estava queixando, murmurando de Moisés, essa murmuração na verdade ela era contra o próprio Deus. E aqui quando o texto ele coloca que aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, né, porque de fato aquela queixa chegava aos ouvidos de Deus, aquela queixa de fato era uma ofensa contra o próprio Deus que os havia tirado do Egito e lhes feito a promessa de um descanso, de uma terra prometida. Aí na sequência do texto diz, porque o Senhor ouviu. Então é interessante, aí aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu. Ou seja, ouviu quem? Ouviu o povo e ouviu a queixa do povo. E a sua ira se acendeu, então a ira de Deus se acende por causa da queixa do povo, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então vemos aqui o povo queixando da situação em que estava, e Deus então mandando um juízo do céu, e aqui o texto nos apresenta que veio fogo da parte de Deus e consumiu aqueles murmuradores que estavam na última parte ali do arraial, queixando da situação em que eles se encontravam. Aí o verso 2 nós temos o seguinte: Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Então aqui diante dessa situação, desse castigo de Deus, nós temos agora Moisés, que foi um dos maiores líderes da história, e a própria Bíblia o chama como um homem mais manso, ele é assim qualificado. Nós temos agora então Moisés, ele intercedendo pelo povo, orando ao Senhor, para que aquele mal, aquele castigo que estava vindo sobre o povo por causa da murmuração, para que ele cessasse, para que não morresse mais pessoas. E aí o texto deixa bem claro que o povo então agora, diante do castigo divino, eles vão clamar a Moisés. Moisés vai orar ao Senhor e o Senhor vai ouvir a oração de Moisés, e diz o texto então que o fogo se apagou. Aí o verso 3, pelo que chamou aquele lugar onde o fogo havia caído, chamou de Taberá, porquanto o fogo do Senhor acendera entre eles. Para marcar esse episódio foi dado esse nome, Taberá, que significa exatamente que remetia a esse evento do castigo de Deus, do fogo do Senhor se acendendo entre o povo. Aí o verso de número 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Aqui a expressão o vulgo é uma expressão que na nossa língua portuguesa a gente entende assim como sendo um apelido ou algo meio pejorativo, mas aqui dentro do contexto desse texto, o vulgo aqui fala exatamente do povão, da plebe, dentro de hierarquia seria a classe popular, que eram todos ali, pobres, aqueles vamos dizer assim, aquela plebe, aquele povo que até então estava sem pátria. E diz então que o vulgo que estava no meio deles, aí dá uma ideia que seria mais em relação
ao povão mesmo, e não à liderança ou aqueles que exerciam um certo papel de liderança, uma vez que vulgo também aqui, plebe, tem muita ligação com essa questão da hierarquia da classe, e de uma certa forma havia ali os líderes ou aqueles mais próximos da liderança, mas o que certo é que diz que a plebe, que estava ali dentre aqueles muitos, houve um grupo e eles começaram então a murmurar, como diz o texto, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Ou seja, aqui nós vemos agora que aqui o povo, quase que na sua maioria, apesar de aqui falar o vulgo que estava entre eles, e aí a gente já destacar que vulgo tem a ver povo, então era uma parte do povo, podemos dizer assim, eles começaram então, logo esqueceram, vamos dizer assim, do castigo que Deus havia mandado, e agora, num outro momento, eles começaram a chorar e a murmurar novamente. E a murmuração consistia exatamente na primeira reclamação, que era: quem nos dará carne a comer? Ou seja, eles estavam no deserto, pelo que o contexto maior da Bíblia nos fala, eles se alimentavam de um maná que caía dos céus, que Deus mandava todo dia pela manhã, e eles já estavam enjoados daquela comida que Deus mandava, e eles de fato queriam carne. Então eles começam então agora a murmurar e a dizer: quem vai nos dar carne? Quem nos dará carne a comer? É o questionamento deles. Na sequência, lembramos-nos, aí eles começam a relembrar a situação que eles viviam quando eles estavam no Egito. E aí eles começam então a dizer, aí a partir do verso de número 5, depois deles clamarem por quem daria carne a eles para que eles comessem, aí no verso 5 diz o seguinte, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Lá no Egito, lá no Nilo, a gente pescava, a gente comia os peixes de graça. E agora aqui nesse deserto só tem esse manjar, é isso que nós estamos comendo, esse maná que desce dos céus. Então eles começam a dizer: olha, comíamos, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros. Porros aqui era das ervas e das cebolas e dos alhos. Eles começam a lembrar dessas comidas, da carne, da cebola, dos alhos, das ervas, etc. E começa a lembrar de tudo isso. E aí o verso 6: mas agora a nossa alma se seca. E aqui é bem significativo, porque eles, como falei, apesar de estarem tendo um maná dos céus, eles dizem agora: a nossa alma se seca. E aqui é algo bem emblemático, porque na verdade, quando eles falam de alma, a Bíblia, é claro que em dado contexto bíblico, a alma ela pode ser uma referência ao corpo, como a Bíblia fala: a alma que pecar, essa morrerá, é uma referência também ao corpo, mas aqui, quando eles falam a nossa alma se seca, eu quero crer que isso aqui, apesar deles não estarem passando fome, porque Deus estava cuidando de cada um deles, mas a ideia da alma seca remete à questão da fome, sim, remete à questão da carência, da necessidade, sim, só que é emblemático a ideia da alma seca, é como se alma, dentro das várias definições que nós temos na modernidade, dentro do meio teológico, a alma como sendo os desejos, a vontade, os sentimentos, as emoções, mas no mínimo a alma nós temos como sendo uma parte material. E a ideia de dizer que a nossa alma se seca
Isso tem um peso, e tinha um peso espiritual muito grande, porque na verdade a ideia de uma alma seca era uma murmuração novamente direta a Deus. Não é simplesmente estamos secos porque estamos passando fome, não. Aqui, ao usar a expressão a nossa alma se seca, é como se ele estivesse dizendo, dentro do nosso contexto, da nossa linguagem, já estamos enjoados desse pão e esse pão já não satisfaz mais a nossa alma, os nossos desejos, a nossa vontade. Isso não é o que nós queremos. Minimamente, eles estavam falando isso. E ao dizer isso, eles estavam novamente murmurando contra Deus. Então a nossa alma se seca, coisa nenhuma há. E olha como eles falam com desprezo. Olha, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então aqui nós vemos um total desprezo pela provisão divina. Total desprezo. Eles tinham consciência de que aquele maná era uma comida que Deus mandava para eles, uma provisão de cada dia. Eles dizem que a alma deles estava insatisfeita e de uma maneira bastante desprezível, eles dizem, olha, não temos nada mais a não ser ou senão este, contando aqui uma expressão de total desprezo, de total repúdio, senão este maná diante dos nossos olhos. Então aqui essa atitude do povo era exatamente uma atitude de desprezo ao próprio Deus, de afronta novamente a Deus. Então eu aproveito aqui e faço uma pausa para que nós tenhamos cuidado para não estar desprezando aquilo que Deus está nos dando. Se nós formos olhar e fazermos uma retrospectiva, quem sabe o emprego que hoje você despreza, a esposa, o esposo, os filhos que você despreza hoje, a comida que você despreza hoje, houve um tempo que você não tinha. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele te deu um emprego, te deu uma família, te deu um esposo ou uma esposa, te deu filhos, te deu o alimento que você tem hoje na sua mesa, e às vezes você reclama desprezando, mas é só isso que tem para comer. É esse tipo de casa que eu tenho que morar, é esse tipo de bairro. Então tenha muito cuidado quando você estiver murmurando, que a murmuração, ela de fato, ela precede a contenda, é a mãe da contenda, e a murmuração é sempre um ato de, principalmente em se tratando das questões espirituais, em se tratando daquilo que nós temos, geralmente é uma atitude de ingratidão. Se você for olhar, quantos estão hoje morando nas ruas, procurando coisa no lixo para comer. Você tem aí apenas o arroz e o feijão para comer hoje, quem sabe ovos na geladeira, quem sabe só apenas o pão seco, mas você tem um teto. Às vezes não é o melhor, mas você tem um teto. Você tem uma família, você tem seus filhos, seu esposo, sua esposa. Então valorize aquilo que Deus te deu. E tenha muito cuidado para não incorrer na murmuração, no motim aqui que nós vamos ver, e de repente você está desprezando aquilo que Deus te deu. Porque era exatamente isso que o povo está fazendo. Olha, agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma. Quer dizer, chamou o que Deus estava dando de nada. Desconsiderou tudo, olha, coisa nenhuma, ou seja, de tudo aquilo que nós temos no Egito, nós não estamos tendo aqui, e o que temos é como se fosse um nada. Coisa nenhuma,
que se refere àquilo que eles tinham no Egito, que foi citado anteriormente, senão este maná diante dos nossos olhos. Sinal de desprezo, de ódio, de recusa, de ingratidão. Verso 7. Aí vai explicar o que era o maná. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de abdélio. Abdélio aqui é uma espécie, era naquela época uma espécie de uma goma aromática. Bem, então aí está esse primeiro momento da queixa do povo contra Deus, contra Moisés, é claro, mas contra Deus em termos mais, vamos dizer assim, espirituais. E agora no capítulo de número 12, aí nos versos 1 a 8, nós vamos ver agora um outro tipo de murmuração, um outro tipo de queixa, mas uma queixa que já ganha uma conotação bem mais, vamos dizer assim, significativa, pelo fato da parte de quem vem essa queixa, que ela acabava, vamos dizer assim, enfraquecendo a liderança do líder daquele povo, como também influenciando o povo, de uma certa forma, à rebelião. Então o que nós temos aqui? Aí em Números capítulo 12, verso de número 1 a 8, o verso 1 diz o seguinte: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Então os irmãos mais velhos de Moisés, eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinham tomado a mulher cuxita. Ou seja, aqui nós temos então Miriam e Arão, eles queixando, falando contra Moisés, por uma atitude de ele tomar para si como esposa uma mulher de Cuxi, uma mulher cuxita. Então eles discordam daquela atitude, eles reprovam aquela atitude de Moisés, pelo fato de terem a tomada por mulher. Mas só que a queixa deles não se resume apenas a isto. Não se resume apenas a essa questão de mulher tomar por esposa, num caso, uma mulher, uma cuxita, mulher cuxita. Aí o verso 2 diz o seguinte: E disseram, quem disseram? Arão, Miriam e Arão. E disseram, porventura, essa é a parte que eu acho assim, o ápice da agressão, do motim, podemos dizer assim, contra Moisés, que na verdade era contra Deus. Aí então eles disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés, não falou também por nós? Olha o que eles estavam queixando, olha. Aí eles estavam questionando, olha, por que Moisés exerce a liderança sobre nós e sobre o povo, como se ele apenas fosse o mensageiro de Deus, como se a voz de Deus só soasse por intermédio dele. E é interessante nós voltarmos na história, que quando Deus ele chama Moisés para conduzir o povo do Egito, a tirar do Egito, a Bíblia deixa bem clara que Moisés coloca as suas dificuldades, que ele é pesado de língua, e a Bíblia diz que Deus daria a Arão como um boca de Moisés, como um profeta de Moisés, ou seja, que Moisés orientaria Arão e Arão falaria, isso, da parte de Deus, sendo ali o porta-voz de Moisés. Então a participação de Arão era significativa, mas dentro de um contexto maior nós veremos que Arão aqui ele estava sendo influenciado por sua irmã Miriam. Então olha o que ele diz, olha, porventura falou o Senhor somente por Moisés, só por meio de Moisés. E olha que Miriam, ela é considerada, num caso ali dentre o povo ali, ela tinha um papel significativo ali dentro do povo, como também voz de Deus.
Porém, o grande erro deles aqui era exatamente questionar a liderança de Moisés, questionar o chamado de Moisés, como se colocando em xeque que Moisés ele não era melhor do que eles, que Deus não havia passado por eles e encontrado e separado Moisés. Então aqui já vimos aqui um motim, o que já traria uma contenda e uma divisão na família de Moisés, como também entre o povo. E olha o que nos diz a sequência do texto. Aí eu vou reler o verso 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Aí o finalzinho do verso diz: e o Senhor o ouviu. Ou seja, o Senhor ouviu aquela queixa, ouviu aquela murmuração, ouviu aquele motim e viu que eles estavam preparando contra Moisés. Na verdade, o que eles estavam falando contra o próprio Deus. Então, novamente, Deus então escuta uma reclamação, uma murmuração, e agora por parte dos irmãos de Moisés. Verso 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então aqui é uma característica interessante, porque ao questionarem a atitude aqui de Moisés e a questionarem a liderança de Moisés, a Bíblia ela faz questão de trazer esse predicativo sobre Moisés, que ele era um homem muito manso. E esse testemunho é o testemunho do próprio Deus em relação a Moisés, que ele era o homem mais manso dentre todos os homens que havia sobre a terra. E era contra esse homem manso que Deus havia levantado que os seus irmãos agora estavam fazendo um motim. Aí na sequência, então, diz o texto, no verso de número 4, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. O Senhor diz aos três: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Vocês saem até a tenda da congregação, e saíram os três. Aí o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, que era que seguia o povo durante o dia. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Verso 6. Então aqui o Senhor desce, o Deus de Israel, desce, e agora ele vai tratar com Arão e Miriam. E aí agora nós temos Deus, de fato, chancelando a autoridade de Moisés e repreendendo a Arão e a Miriam. Então o verso de número 6 diz o seguinte: e disse: ouvi agora as minhas palavras. Isso Deus falando a Arão e a Miriam. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Aqui ele está dizendo o que? Olha, se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, o visitarei por meio de visões, ou por meio de sonhos, e falarei com ele. Ou seja, os profetas que há no meio de vós, eles me conhecerão através de sonhos e através de visões, somente por essas duas formas. Deus traria por meio da visão, dos sonhos, que era a forma de Deus falar, dentro desse contexto aqui, a um profeta. Mas aí no verso de número 7, ele diz o seguinte, Deus falando a Arão e a Miriam: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha, Deus está dizendo que
se houvesse algum profeta, e como havia entre o povo, que Deus falaria com eles por meio de sonhos e de visões. Porém, com Moisés, a comunicação era diferente. E aí Deus vai aqui, exalta o perfil de Moisés, mostrando exatamente, olha, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu conheço Moisés, sei quem é Moisés, sei quem são vocês, e Moisés ele é fiel em toda a minha casa, seja na tenda, seja na congregação de Israel, o povo como um todo, ele é fiel em toda a minha casa. E aí ele vai dizer como é que ele falava com Moisés. Ele diz, boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras. Olha, enquanto com os profetas eu falo por meio de sonhos e visões, a intimidade que eu tenho com Moisés, e para mostrar que eu escolhi Moisés, separei Moisés dentre vós para ser o líder, com Moisés eu não falo por meio de sonhos e de visões. Com Moisés eu falo, aqui ele deixa bem claro, de boca a boca, eu converso com ele. E também de vista, ou seja, eu deixo ser visto por ele. Ele vê a minha glória. Em um dado momento, Deus inclusive põe Moisés entre uma fenda de uma rocha, coloca a mão sobre ele e deixa que Moisés o veja pelas costas. Então aqui nós temos o seguinte, olha, boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, por símbolos, ou por sonhos, ou por imagens, pois ele vê a semelhança do Senhor. Ou seja, a semelhança, aquilo que é possível ser mostrado de Deus, além daquilo que eu mostro, que é mostrado em visão e em sonhos, aquilo que é possível ser visto de Deus, se tem uma pessoa que tem essa experiência, é Moisés. Então é isso que Deus está falando. Então Moisés, ele é especial e ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então aqui Deus ele está defendendo aqui a Moisés, a liderança de Moisés, e está chamando a atenção dos seus irmãos, olha, porque vocês não temeram em estar fazendo um motim, se levantando contra Moisés, como se eu não tivesse escolhido, como se vocês fossem iguais a ele. Ele é diferente. E isso aqui eu acho algo fundamental, há um contexto maior que a lição não apresenta, eu não pretendo ler o contexto maior, mas o que nós vimos aqui é exatamente o cuidado que nós devemos ter para não se levantar contra quem Deus escolheu. Eu não estou falando de religião, não estou falando de quem ostenta um título, que consegue a qualquer custo, porque o chamado para liderar, o chamado para pastorear, antes de um título, é uma vocação divina. Muitos adquiriram o título, mas ter um título, isso não significa ter o chamado divino. O que eu estou querendo passar para vocês, para mim, para que nós entendamos, é que existem pessoas que Deus as chamou para uma determinada obra e elas exercem sim uma liderança, tendo título ou não, e você deve ter muito cuidado, devemos ter muito cuidado para não estarmos levantando contra alguém que Deus chamou para um determinado trabalho. E aqui eu não estou tratando de pastor enquanto ofício, não. Isso pode ser um irmão da igreja, o mais simples, a irmã mais simples, ou até mesmo uma criança, que Deus a capacitou para determinada obra e que muitas das vezes alguém tenta podar, alguém tenta ignorar a liderança ou a vocação dessa pessoa. E quando você faz isso, seja você pastor enquanto título,
seja você um membro de igreja, seja qual for a tua posição, falta de posição na igreja, se deve ter muito cuidado para não estar se levantando contra Deus. Que no caso aqui de Moisés, o que Moisés havia recebido, a liderança que ele exercia, não é porque ele quis se fazer líder. Pelo contrário, quando Deus o chamou, ele tentou esquivar, como geralmente acontece com os bons líderes. Eles não são oferecidos. O bom líder, geralmente, ele prefere servir do que ser senhor, do que ser servido, do que exercer, estar em evidência, do que aparecer. Então, quando Deus ele chama Moisés, ele tenta esquivar o máximo possível, e Deus vai lá então e convence a Moisés que é ele quem deveria liderar o povo. Então agora aqui o texto está colocando exatamente que Moisés era diferenciado e que eles deveriam ter temido, deveriam ter pensado duas vezes antes de abrir a boca para falar contra Moisés. E esse conselho eu deixo para você. Tenha muito cuidado ao falar, principalmente no campo evangélico, cristão. Tenha muito cuidado em se levantar, em falar contra alguém que de fato tem um chamado, tem uma vocação, e que isso está bem evidente, de que essa vocação ela não passa necessariamente pela questão do reconhecimento humano, mas de um reconhecimento divino. Porque você pode estar se levantando contra Deus. E essa mensagem, esse conselho eu deixo para você, tanto você que é pastor, que tem o título de pastor, quem sabe talvez tenha teu chamado para ser pastor, a vocação, mas o título não garante que você tenha a vocação para isso, mas que você seja vocacionado ou não, tenha cuidado para não tentar anular, não tentar levantar contra alguém que talvez por inveja da sua parte você quer tentar anular, você quer tentar minar a liderança, o chamado de Deus, ou a vocação espiritual para a qual essa pessoa ela foi chamada. Então tenha muito cuidado, porque esse era o erro que Arão e Miriam estavam cometendo, e as consequências, é claro, certamente elas vieram. Bem, aí a lição, o comentário da lição, aí a introdução nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. E aqui já no final, quando fala em reina entre os santos, já é uma referência não a mais a família física, mas a família espiritual, a família de Deus, a igreja. Bem, aí o primeiro tópico da lição, a influência negativa da murmuração. Primeiro subtópico, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então aqui a definição de motim é exatamente uma desobediência ou uma quebra de regras que ordena um grupo social, seja qual for ele. Esse é o sentido da expressão motim. É o que vemos em número 11 e 12, que nós lemos. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel.
Primeira queixa, e é o segundo subtópico. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de Moisés, a reclamar que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar quando poderiam ter ficado no Egito. Então aqui nós vemos essa queixa, essa primeira queixa aqui, ela está ligada a surge dentro de uma situação onde eles ali estavam com peregrinos rumo à terra prometida e havia saído de uma região ali próxima ao Sinai, onde havia uma terra fértil, onde tinha água, tinha ali alimento. E agora eles tinham que estar atravessando o deserto além do Sinai. Era um lugar deserto, inóspito, e ali eles começaram a reclamar exatamente do porquê eles estavam naquele lugar que Moisés era melhor tê-los deixado no Egito. E olha que não foi Moisés que os tirou do Egito, foi o próprio Deus com mão forte, que era melhor tê-los deixado no Egito do que estar naquele lugar. E aí diz a sequência que o comentarista, aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, que nós já lemos na leitura bíblica em classe, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Então, naquele momento, veio um juízo de Deus, por meio do fogo, que destruiu um grupo de israelitas que estavam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar, como já falamos, de Taberá, que significa queimar. Então temos aqui a primeira queixa e a punição dessa queixa, que não foi apenas contra Moisés, mas principalmente contra Deus. Aí o terceiro subtópico apresenta a segunda queixa, que está em Números 11, 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o que o povo fez? O povo começou a murmurar contra o maná que a cada dia Deus enviava. Então, depois de ter experimentado aquele castigo do fogo, que muitos morreram, ao invés de se converterem, agora eles estão murmurando contra Deus por causa do maná, do alimento que Deus mandava para eles, o alimento que Deus fazia, né, isso mandava dos céus, podemos dizer assim, para eles. O povo começou então a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito, como nós já lemos. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esqueceram que no Egito eles eram escravos, não eram livres, eram escravos. Então logo eles esqueceram dessas privações. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor. Aquelas pragas enviadas contra o Egito para que eles fossem liberados, eles esqueceram. Esqueceu o milagre quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, que era um empecilho, era impossível. Eles seriam alcançados pelos inimigos e voltariam a ser escravos. Mas Deus, com mão forte, abriu o Mar Vermelho e eles esqueceram disso. Quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres que Deus fez para suprir as necessidades do povo. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Isso aqui é muito significativo. É aquilo que falei, quando você entra pelo caminho da murmuração, você começa a esquecer tudo quanto Deus fez por você. Nada mais lhe é suficiente. Você não tinha uma casa, hoje tem, mas reclama da casa.
Não tinham emprego, agora tem, reclamam do emprego. Não tinham alimento, agora tem, reclamam do alimento. Não tinha um esposo ou uma esposa, agora tem, reclamam do seu cônjuge. Não tinha filhos, agora tem, reclamam dos filhos. Então nunca o murmurador, ele nunca está satisfeito e ele esquece, a bênção de Deus derramada sobre a sua vida. E o quarto subtópico apresenta a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração, apresentado no capítulo 1, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, como também já falei. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, não fazer parte da família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível, ou seja, os cuxitas, os descendentes de Cã, era considerado um povo vil e era um povo desprezível aos olhos dos hebreus. Daí eles não aceitarem que Moisés tomasse uma mulher cuxita. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Nós vimos aqui o caso de Moisés, mas nós temos outros exemplos na Bíblia, exemplo de José. Deus havia levantado José com um propósito, havia dado sonhos a José, e os seus irmãos então procuram matá-lo, tirá-lo de cena, exatamente por causa da inveja. Então temos muito cuidado em relação a isso. E há outros exemplos na Bíblia de casos semelhantes, portanto nós devemos ter muito cuidado. Bem, aí vem o segundo tópico da lição, o motivo, melhor dizendo, da rebelião de Miriam e Arão. O motivo, é claro, primeiro subtópico, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, isso aqui é interessante, era uma profetisa, e Arão era um sumo sacerdote, duas pessoas pelas quais Deus falava com o povo, mas eles ainda achavam pouco. Então não eram quaisquer pessoas, era uma profetisa e um sumo sacerdote. Imagina a influência que eles tinham sobre o povo, porém agora eles fizeram um motim para querer compartilhar a liderança, ou que eles tivessem tratamento igual na liderança do povo. Bem, por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo, e olha que Deus tinha chamado a Moisés. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Aqui é exatamente um questionamento de inveja. Não, mas Deus não só fala por meio de Moisés. Eu sou profetisa, tu és sumo sacerdote, e Deus não falou só através de Moisés, Deus também fala através de nós. Então por que Moisés tem que ter um tratamento da parte de Deus e da parte do povo, um tratamento diferenciado? Aí nós temos aí a inveja, que é o verdadeiro motivo da rebelião, não é isso? Do motim contra Moisés. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje,
Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Você pode ter um filho que se destaca dos demais, tanto na questão da posição social, intelectual ou espiritual, e você deve dar graças a Deus se esse filho ele consegue se destacar para o bem. Pior é se destacar para o mal. Mas se é um destaque para o bem, louve a Deus por isso. Pai, mãe, irmãos, louve a Deus por ter um filho, por ter um irmão, que é uma bênção, que é um destaque, que inclusive é o qual vocês devem ouvir. Vocês não devem se levantar contra ele, fazer um motim. Ah, mas é o irmão mais novo e quer exercer ou exerce uma liderança sobre nós, como se isso fosse algo que essa pessoa que teve um chamado, uma vocação para isso, como se fosse algo que ele buscasse. Quando na verdade é Deus quem o levantou com essa posição que ele exerce no teu lar, na tua família. Então tenha muito cuidado em relação a isso, muito cuidado mesmo. Aí diz o quê? Que quando se instala isso no centro da família, as consequências são trágicas, inclusive levando à morte. Segundo subtópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importantíssimo entre o povo, como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse o sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Aqui, eles tinham um papel de influência também, de liderança também, não como Moisés, e a atitude deles influenciaram a atitude do povo contra Moisés. E aí, na sequência, o texto diz: Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre familiares. Uma família onde não há respeito mútuo, essa família tende à desgraça, tende a ser um problema. E o terceiro tópico da lição: Moisés, um homem manso e humilde, contrastando aí com os seus irmãos e com o povo. Primeiro subtópico: o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. Ele não revidou aquela afronta, aquele motim dos seus irmãos contra ele. Então isso o diferenciava dentre os demais homens. O Sermão do Monte, ou no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais adiante, o Senhor também diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Faz parte das bem-aventuranças aí a mansidão e ser pacífico. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, segundo a leitura humana. Mas, no ensinamento bíblico, implica a incapacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Então, para Deus, ser manso é ter autocontrole e ter o domínio sobre si mesmo, sobre suas emoções. É uma virtude e não uma frouxidão, uma fraqueza como o mundo encara. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem deixar arrebatar-se pela ira. Ele foi firme, mas não deixando arrebatar-se
pela ira, ele não perdeu a sua liderança. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Lembra de José? José fez o mesmo, perdoou seus irmãos. Então, ao invés de querer vingança, ele orou pedindo a Deus que perdoasse os seus irmãos pelo pecado que eles haviam cometido. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. E Moisés, graças a Deus, ele tinha essas virtudes. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. Gente, liderar é um fardo. O verdadeiro líder, ele não quer liderar. Quando ele assume a liderança, ele lidera por amor, por ver a necessidade, por um chamado divino, mas ele não se oferece para liderar. Todo grande líder, geralmente, ele não quer exercer a liderança. Eu não estou falando de chefe, que o que a gente tem muito aí tomando conta de rebanho, do povo, são chefes. São patrões, são pessoas que agem como se a igreja fosse propriedade sua. Mas esse não é o tipo de líder segundo Deus. A liderança segundo Deus é aquele que é chamado para servir e que as pessoas o seguem de maneira voluntária, e não por medo ou por obrigação. Então isso aqui é um distintivo. Mas, porém, liderar é um fardo, porque você tem que se doar, e dificilmente, em última instância, o líder ele é amado. Isso eu quero deixar bem claro para você que é pastor, você que exerce liderança. Não engane achando que você, dentre o povo, você é o mais amado. Isso eu posso dizer por experiência, que no apagar das luzes, você vai experimentar mais cedo ou mais tarde que de fato as pessoas que te cercam, elas cercam por aquilo que vocês têm para oferecer para elas. Mas são poucas as pessoas que de fato amam o seu pastor, a sua liderança. E uma das provas disso é quando você cai numa fraqueza espiritual ou uma situação semelhante, a maioria do povo não quer mais nem ver a tua cara. Estou dizendo isso porque já tive a experiência de conviver ou ver muitos que caíram e que essas pessoas, todo o trabalho que eles fizeram foi esquecido. Basicamente, essas lideranças foram expulsas, jogadas, lançadas fora como algo contagioso, que venha contaminar. Então tenha muito cuidado, você que é liderança, não se engane, achando que todo mundo que está à sua volta, eu sou um pastor amado, eu sou um líder querido. Não, negativo. Não estou dizendo que todo mundo é falso, mas o líder é aquele que ele leva a carga de todos, mas infelizmente ele tem poucos para ele poder contar realmente quando a bomba estoura ou quando da sua fraqueza. Daí que eu costumo dizer e aconselho a você que é líder, não crie essa barreira de que o líder é o chefe, é que manda, que é um super-homem, que ele está imune e nada o atinge. Seja um líder mais humano, seja um líder terrivelmente humano, porque você sendo assim, você terá mais possibilidade de ser aceito pelo povo nos seus momentos de fraqueza. Mas quanto mais você se coloca num pedestal, achando que liderar é estar acima dos outros, é ser servido, quanto mais você distancia do povo, achando que isso te faz ser melhor, e mesmo que você tenha a impressão que você é querido, na verdade,
essa sua posição, essa sua atitude só faz com que as pessoas elas estejam mais afastadas de você e que você de fato tenha menos amigos. Então, o líder que tem amigos é aquele que se mistura com o povo sem medo de perder a liderança. Você não vai se tornar menos líder por você se misturar com o povo que você lidera, por você também ser ovelha. Não pense, não, mas eu sou pastor. Mas um pastor que não é ovelha, ele não serve para ser pastor no rebanho de Cristo. Então tenha muito cuidado. Eu já vi muitos líderes se sentirem rejeitados, abandonados, mas boa parte da culpa são deles mesmos. Porque eles se colocam como super-homens, super-mulheres, acima do bem e do mal, como intocáveis, como impecáveis. E quando ele precisa da compreensão, do carinho, do apoio do povo, ele não tem, exatamente porque ele mesmo se afastou do povo, se julgando melhor do que o povo. Mas o próprio ato de liderar já é um fardo. E grave isso, se você realmente aprender a ter uma liderança mais humanizada, você terá com mais pessoas ou com quem contar no momento de tuas fraquezas ou quem sabe da tua queda, que todo líder está sujeito. Mas que Deus te guarde, que você aprenda a liderar e não seja um chefe da igreja que Deus entregou nas tuas mãos. Porque se você age como um chefe, você de fato não foi chamado por Deus. Você pode ter se chamado por homem, você pode ter usado meios escusos, mas aquele que tem um chamado para liderar, eu estou falando liderança como um dom divino, que a Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre, dentre os dons ministeriais, fala sobre o governo. Governar é liderar, é um dom divino. Então, se você de fato receber esse dom da parte de Deus, exerça com humildade, com mansidão e seja um líder humano. Tenha cheiro de ovelha e não pense que pastor não deve ser ou não tem que ser ovelha. Bem, então aí o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Número, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou, melhor dizendo, com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então o que aconteceu? Então recebeu orientação direta de Deus no momento quando realmente ele precisou. Deus levantou amigos, vice-líderes para estar ao seu lado. Olha, isso é um diferencial na vida de um líder. Então, no momento que ele mais precisou, ele clama a Deus e Deus então o orienta, Deus o atende. Então, ele recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel, dentre os cabeças, os líderes, dentre os príncipes de Israel. Ele vai separar 70 anciãos. Deus manda separar, que era exatamente para ajudá-lo na liderança. Aí na sequência, o texto ele nos diz: ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles, sobre os 70, e eles começaram a profetizar. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Dentro daquele contexto de rebelião, de eles quererem minar as forças de Moisés, dentro desse contexto, Deus levanta 70 anciãos para ajudarem a Moisés diante de um contexto quando seus dois irmãos já estavam querendo rachar a liderança do povo. Deus, ele é maravilhoso, ele cuida dos seus, e aquele que ele chama, ele cuida, ele protege, ele dirige. Louvado seja Deus. Aí na sequência do texto, nos apresenta outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio vai haver amor, no lugar do ciúme
e da inveja haverá parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então, quando o Espírito Santo ele habita na família, ao invés de inveja, vai ter amor, união, parceria. E tudo, é claro, ocorrerá para o bem de todos. Terceiro subtópico desse último tópico: a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, Deus falava face a face e não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar, ela acabou influenciando seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. É claro que Moisés vai orar a Deus, interceder por Miriam. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição, de reputação familiar. Então tudo isso deve ser evitado. Palavras atravessadas, acusações, a tentativa de destruir a reputação, seja na sua família física, quanto na sua família espiritual ou no ambiente social do qual você faz parte. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo quem opera o caráter de Cristo na família, tanto na família física quanto na família cristã. E aí a conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinham como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Ou seja, aquele que é guiado pelo Espírito não dá lugar às obras da carne. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos muito cuidado com a questão da divisão, da inveja, do motim entre tanto a nossa família física, quanto a nossa família espiritual, quanto as nossas famílias sociais, dos ambientes onde nós frequentamos. Que sejamos luz, que sejamos auxiliadores e que não queiramos assumir uma posição para a qual Deus não nos chamou. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Obrigado pela atenção de todos. E eu desejo que a paz de Cristo alcance a tua vida, a tua família, a tua igreja, o teu ministério. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, entregue a sua vida a Cristo enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz a todos.